Em nome da Prefeitura Municipal e Departamento de Educação e Cultura, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer as professoras, agradecer a Escola Nicola Martins Romeira, tá, por ter liberado vocês para estar vindo aqui no Espaço Cultural. E é quase impossível falar de folclore sem lembrar do Saci Pererê. Afinal, o Saci Pererê é o mais popular, ao meu ponto de vista, é o mais popular do folclore, né? O Saci Pererê, no folclore, é aquele que tem a fama de arteiro, né? Que faz trancinha no rabo do cavalo, aquele que arranca verdurinha no quintal da avó. Saci Pererê, moleque, pulando com uma perna só, no rabo do pangaré, puxava e dava um nó, e arrancava verdurinha no quintal da minha avó. O Boi Bumbá é uma figura marcante, né? Até pelas cores, né? Cheio de fitas, cheio de estrelas, desenhos. Ele disse que quando ele morreu, parece que o meu tio, algum tio meu, viu ele um ovo, sei lá o que era que tava lá um bicho, e parece que foi ele que foi morto e o homem se transformou num bicho, mas eu não sei se é verdade. Meu pai conta isso, que o tio dele contou pra ele. Aí eu tinha um tio que ele era muito devoto, né? Vivia com o terço na mão. Então diz que tinha uma ponte aqui no Tamanduá. É verdadeira essa história, mas não existia o lobisomem. Diz que todo mundo ia lá e ficava em cima da ponte, né? E todo mundo via. Ninguém queria passar mais por aquela estrada porque parecia um lobisomem lá naquela ponte. Aí diz que o meu tio desafiou. Foi um dia, pegou o terço, né? E ficou lá a noite inteira. Diz que chamava: vem, lobisomem, você não existe, vem. Eu sei que ele ficou a noite inteira com o terço na mão em cima da ponte e não apareceu esse lobisomem. Então vocês veem que realmente é lenda, né, gente? Que não existe. O Caio está dizendo que tem o dia que o lobisomem aparece. Como é que é essa história, Caio? Eles falam que é na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa ele aparece? De noite, de madrugada, depois da meia-noite. Então, na Sexta-feira Santa você não pode andar na rua, assim, na zona rural, em algum lugar. É perigoso, né? Porque não é só lobisomem, tem os outros bichos também. Caio, se você estiver andando na zona rural à noite, sozinho, e encontrar um lobisomem, e aí, o que você faz? Eu acho que eu desmaio. Carrega o terço. Tanto que o meu pai, quando esses dias assim, ele não deixa eu ficar de noite pra fora do quintal de casa lá. Que minha avó dizia que toda quaresma, na região que ela morava, ela acreditava que quando era quaresma, tipo, acontecia coisa ruim, tipo, os bichos andavam soltos e tinha lobisomem nessa época. E uma vez, muito antigamente, eles não tinham celular pra ficar mexendo, né? Acho que é meio óbvio isso. E então eles iam na mata pra brincar. E quando eles foram na mata uma vez, tava quase anoitecendo. E daí, tipo, disse eles que eles encontraram, tipo, um cara que tava lá pedindo ajuda pra eles e que falou que ele tava perdido, que queria ajuda, que precisava de comida, que tava lá, que o carro dele tinha estragado. E daí, minha avó, ela não tava querendo muito ajudar ele não, né, porque não ia fazer muito... Eu não queria ajudar ele, tipo, porque ia ser meio perigoso, né, que eles não conheciam ele, e o pai dele sempre dizia: não conversa com estranhos. E daí, nesse dia, eles resolveram voltar, né, e deixaram ele lá. E nessa época, meio que eles moravam numa casinha de madeira assim, e eles tinham uns cachorros lá, né. Então, tipo assim, eles sempre davam a sobra da comida pros cachorros. E daí um dia, de noite, assim, muito de noite, meia-noite por aí, né, eles que eles começaram a escutar uns barulhos assim, e quando eles saíram, eles viam meio que o lobisomem lá, tipo, comendo também junto com os cachorros e assombrando eles. E depois disso, eles espantaram e ele foi embora, e eles nunca mais conseguiram saber o que aconteceu. Vamos aplaudir a história dele? Então, a minha mãe conta que ela, o irmão e os amigos, eles tinham o costume de passar no rio. Tipo, ir no rio, entrar também. E aí teve um dia que já tava meio de tardezinha, meio de noite assim, e eles estavam passando e eles viram uma mulher com um vestido branco
E, se eu não me engano, não sei se já tava com o cabelo pra frente ou com o cabelo bagunçado, alguma coisa do tipo. E que eles viram isso, que eles morreram de medo e saíram correndo. Uma vez eu fui posar na casa da minha avó, aí ela pegou e veio me assustar contando uma história antiga dela. Ela pegou e ela morava no sítio, tinha aquelas fazendas assim, onde guardava cavalo, galinha e os animais dela, sabe? Aí teve um dia que ela começou a escutar barulho na porta, aí ela foi ver, os cavalos estavam batendo na porta, tudo assustados, com os rabos tudo cansados. Aí ela pegou, saiu gritando, chamando meu avô, pro meu avô acudir ela, que o Saci Pereira tinha entrado dentro de casa. Aí os pratos começaram a cair tudo no chão. Aí ela pegou e foi na horta, assim, tava tudo bagunçado, assim, as verduras estavam tudo fora da terra. Aí ela pegou e começou a gritar no meio do mato, aí pegou a lanterna e foi, assim, pro matinho que tinha lá. Aí diz ela, assim, que viu um bichinho pulando no meio do mato. Era o Saci. Teve uma vez que eu tava no sítio com os meus primos e com a minha irmã. E a gente tava brincando, e daí a gente viu uma mulher, e essa mulher começou a seguir a gente. E a gente ficou morrendo de medo. Só que daí a gente foi na minha casa, porque a gente tava morrendo de medo, tava todo mundo com muito medo. Daí a gente foi lá na minha casa e ela, mesmo assim, seguiu a gente. E essa mulher, ela tava muito esquisita, ela tava com o cabelo bagunçado, toda vestida de branco, e ela era muito estranha mesmo. Daí quando a gente chegou na minha casa, a gente foi dentro da minha casa, a gente se escondeu, um dos meus primos até pegou uma faca, aí depois disso a mulher saiu, e depois a gente voltou a brincar. Ela me contou, minha mãe tava lá em casa, né, e meu pai foi gradear com o trator, né. Aí, meu pai contou pra minha mãe que ele tava gradeando lá no meio do mato. Aquele mato lá, ninguém gostava, porque disse que via um velho lá, com a roupa branca, que era dono do sítio. Aí, ele tava gradeando no meio do mato, ele viu um bicho preto com os olhos vermelhos no meio do mato. Aí, acelerou o trator, foi agradando, puxando tudo. Minha mãe que falou pra mim que uma vez o meu avô, eles moravam numa fazenda, né? Daí meu avô, ele tava, oh meu Deus, ele tava na fazenda, daí a minha avó falou pra ele que tinha alguém mexendo nos milho. Ele foi ver o milho, ver se tinha alguém lá, daí ele não achou nada, mas no caminho ele viu um vulto preto passando. Daí ele saiu embora, né? Quando ele tava perto de casa, da casa dele, ele viu de novo, um homem com cara de cachorro. Daí ele contou pra minha avó contou pra minha mãe, que no caso era um lobisomem, disse ele. Ele falou que o tio dele, ele tava na rua, andando, e eu não lembro que horas, eu acho que era umas meia-noite por aí. Ele falou que ele tava andando na rua, aí ele tava perto da casa dele, aí ele viu um vulto. Aí ele tava perto da casa dele, aí ele foi correndo pra casa dele, porque ele tava com medo. Aí tinha, não lembro quantas quadras, mais ou menos, tinha um lobo, vamos dizer assim. Aí o lobo tava correndo, aí ele tava perto do portão e o portão tava trancado. Aí ele tentou subir no portão pra entrar, só que o lobo tava arranhando todas as costas dele. Aí no dia seguinte ele acordou com todas as costas rasgadas na rua. Minha avó contou pra minha mãe contou pra mim, que o tio da minha avó trabalhava numa prefeitura. E aí ele ficou até tarde lá, saiu umas 9 e pouco. E quando ele saiu, ele viu um cachorro em pé, com a roupa toda rasgada e o olho vermelho. Ele diz que é um lobisomem, mas ele não reconheceu, ele só viu que passou correndo. E aí ele não sabe se era um cachorro ou era um lobisomem.